Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais um estudo bíblico da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. O estudo de hoje é sobre o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu me refiro, dia 22 de julho de 2020, e trata-se do nosso 18º estudo online. E hoje trataremos sobre sacramentos e sua relação com o Pacto da Graça. Este assunto encontra-se entre as perguntas de número 162 a 164 do Catecismo Maior de Westminster. Tratemos da pergunta de número 162. O que é um sacramento? O sacramento é uma ordenança instituída por Cristo na sua Igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças, e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distinguir entre eles e os que estão de fora. Essa é uma pergunta que pode surgir. Esse assunto não é tratado também na Confissão de Fé de Westminster? Esse CFW refere-se à Confissão de Fé de Westminster. Por que a necessidade de se repetir esse tema aqui no Catecismo Maior de Westminster? Bom, cabem aqui ponderações sobre diferenças de estilo e não de conteúdo entre a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior na tratativa deste assunto. Então, existem algumas diferenças que nós vamos ver. Essas diferenças não são de conteúdo, uma vez que não tem como ser, o conteúdo é o mesmo, mas os estilos mudam um pouco. A Confissão de Fé é um tratado oficial, público, do que e como a Igreja que a subscreve crê. Seu propósito é anunciativo e declarativo. Essas características governam a maneira como seu texto se apresenta. O que isso tudo quer dizer? Bom, isso tudo quer dizer ou quer tratar da Confissão de Fé de Westminster quanto texto. Do que se trata? Primeiro, a Confissão de Fé é um tratado oficial, ou seja, é algo que oficialmente um determinado grupo assume para si. A Confissão de Fé é pública, as pessoas vão consultar sobre o que cremos, do que cremos e como a Igreja que a subscreve, ou seja, que assume para si a confissão, crê. Então, o propósito da confissão de fé é anunciativo, ele anuncia aquilo que cremos. E é declarativo, afirma aquilo que cremos, declara. Né? Então, embora as duas palavras sejam parecidas, né, elas têm sim certas diferenças. O anúncio envolve uma publicidade, né, para que todas as entidades físicas, jurídicas, pessoas, grupos, vejam que nós temos a nossa fé dessa maneira e declara que esta fé é nossa. Portanto, essas características vão dar o tom do texto da Confissão de Fé de Westminster. Por isso que, principalmente na Europa do século XVI, em cada região que se adotava o protestantismo, produzia-se uma confissão de fé. Exemplos: houve a Confissão de Fé belga, e houve também a Confissão de Fé francesa, ou seja, a Confissão de Fé belga, ela é produto da região hoje conhecida por Bélgica, né? Mas aquela região sentiu a necessidade de produzir uma confissão de fé, assim também como a França produziu também uma confissão de fé, pronunciar-se sobre o que cria. Então, a confissão de fé tem este tipo de propósito, que dá ao seu texto o tom que possui. Já um catecismo
É a trilha pedagógica escolhida pela Igreja para comunicar o seu entendimento da fé cristã aos seus membros. O objetivo do catecismo é didático. Então veja, a diferença já está aparente. O catecismo ele assume uma forma didática, enquanto que a confissão de fé não, é mais declaratória, mais anunciativa. Por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster é construído através de perguntas e respostas, como nós estamos vendo no nosso estudo. Por quê? Na época, acreditava-se que esse era o melhor método possível de aprendizagem. Por isso que o catecismo, tanto maior quanto breve, ele é construído através de perguntas e respostas. O propósito do texto faz com que ele assuma esta forma. Embora a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Westminster sejam frutos da mesma Assembleia, que é a Assembleia de Westminster, e promovam o mesmo conteúdo, é possível perceber certas nuances que irão privilegiar um assunto do outro. Então nós vamos ver isso daqui para frente, pelo menos um aspecto que eu vou destacar. Mas é importante que nós tenhamos por claro estes posicionamentos. A Confissão de Fé de Westminster ela tem um tom mais declarativo e anunciativo, enquanto o catecismo assume um formato didático. Talvez você pergunte, mas não é possível utilizar a Confissão de Fé de Westminster de uma forma didática? É claro que é. Agora, nós não estamos falando da sua forma de uso. Nós estamos falando daquilo que os constitui quanto documentos. Eles são documentos constituídos, a Confissão de Fé, agora me refiro, para ser um documento declarativo. É possível utilizá-lo de forma didática, inclusive nós até mesmo utilizamos, mas a função com a qual foi criado foi para isto. Diferente do catecismo, que tem uma função didática que governa o seu texto. Ele foi criado visando a aprendizagem. Então vamos fazer, após essas considerações, algumas comparações entre o texto da Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster no que trata acerca do sacramento. Então nós temos aí os dois textos, sobre o mesmo assunto, sacramentos. Nós temos do lado esquerdo o Catecismo Maior de Westminster, que nós estamos estudando, na pergunta de número 162. Ao lado direito, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, na sua primeira seção, que traz também a sua definição de sacramento. Então nós não vamos ler todo ele, ambos os textos, vamos ler apenas uma porção para ilustrar algumas ênfases de estilo. Então vamos olhar aqui essas duas partes que nós temos, que nós separamos. Apenas essa primeira parte aqui. Então veja o que diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 162, a qual eu passo a ler agora, este quadrado à sua esquerda. O sacramento é uma ordenança instituída por Cristo na sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo. Agora passo a ler o texto à sua direita, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 27, seção 1. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios. Vamos ver agora algumas diferenças. Então note aqui, no Catecismo Maior de Westminster, neste número 62, a pergunta número 162, à sua esquerda, destaque está essas expressões, que o sacramento ele é instituído por Cristo na sua igreja. Instituído para quem? Aqueles que estão no pacto da graça. Agora vamos retornar para o nosso quadrado aqui à direita, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 27, seção 1, e perceba que eu vou fazer a leitura breve, que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça e são instituídos por Deus para representar Cristo. Então, o que mudou? Tem algumas pequenas mudanças.
Observe você. Perceba que no Catecismo Maior do Westminster, o agente, o sacramento é instituído por Cristo. É Cristo que institui o sacramento na sua igreja. E paciente, o objeto desse sacramento são os beneficiados, são aqueles que são os pactuantes. O pacto relacionado diretamente com a mediação de Cristo. Então, o Catecismo Maior do Westminster, ele irá enfatizar a figura de Cristo, porque é Cristo que institui o sacramento, institui na sua igreja, e aqueles que são os pactuantes, no pacto da graça. Essa é a ênfase do Catecismo Maior. Já a Confissão de Fé de Westminster, o agente é Deus. Veja, os sacramentos, eles são instituídos por Deus. É Deus que institui os sacramentos. E existe uma clara ênfase no pacto da graça. Os sinais do pacto são colocados em primeiro plano. Então, note aí, no campo da direita, né, o texto inicia-se: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça. Então, o pacto da graça ele é colocado em destaque neste início de sessão. Alguém pode perguntar: bom, quem está certo ou quem está errado na abordagem desses assuntos? Não há uma maneira certa ou errada de apresentação dos mesmos conteúdos. São nuances que estão presentes e guiam a maneira como se expressam em documentos diferentes, a confissão e catecismo. Então não se preocupe, ninguém está certo nesse ponto e nem errado por seguir uma ou outra abordagem. Para nós, o saber dessas diferenças sutis, que são pequenas diferenças, nos dará um controle maior de exposição de nossa fé cristã. Se quero ser mais declarativo, eu lanço mão da exposição da Confissão de Fé de Westminster e evidencio o pacto da graça e sua unidade entre testamentos, porque esta é a preocupação da Confissão de Fé de Westminster nesta primeira sessão no capítulo 27. Agora, se eu quero ser mais didático, eu vou lançar mão da exposição do Catecismo Maior de Westminster e evidencio, demonstro uma visão mais cristocêntrica desse assunto. Eu apresento a Cristo através da abordagem do Catecismo Maior de Westminster. Agora, note-se que existe uma ênfase nesses dois textos. A presença da ideia de pacto da graça está em evidência nesses dois padrões de fé. E isso comunica uma ênfase na aliança que compartilha esses dois documentos. Então, com uma foto aí no meio da tela, comunica a ideia, né? Há uma ênfase em comum entre esses dois, embora existam essas diferenças sutis. Mais uma vez eu coloco os dois textos, um ao lado do outro, para que eu tente deixar mais claro este assunto que estou expondo. Então vamos mais uma vez dividir apenas este fragmento, este segmento de ambos os textos, e veremos aqui que há uma ênfase, né? O sacramento, no Catecismo Maior de Westminster, diz que o sacramento é para significar aqueles que estão no pacto da graça. Ou seja, agora o que eu quero destacar é que o pacto da graça está presente no Catecismo Maior de Westminster. Claro, porque os seus aqueles que vão ser beneficiados serão aqueles que são os pactuantes. Na Confissão de Fé de Westminster, nesse texto, à sua direita, os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça. Ou seja, o pacto também já logo de início já é colocado em ênfase. Por quê? Porque os presbiterianos afirmam que existem apenas dois pactos que Deus fez com a humanidade. O primeiro é conhecido como o pacto das obras, com Adão. Como Adão fracassou nesse, Deus institui um segundo pacto, o pacto da graça, que oferece vida por meio de Jesus Cristo. Então veja, esses dois documentos, eles apresentam um pensamento e uma preocupação em comum nos dois padrões de fé.
a saber, a presença e a ideia de pacto, que eu estou tomando aqui como sinônimo de aliança. Fundamentos bíblicos não faltam, eu vou apenas colocar alguns aqui, um aqui neste caso, que está posto aí em Lucas capítulo 22, verso 20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ou seja, o sacramento ele é ligado, né, à ideia de aliança, imediatamente, quando é instituído por Cristo. Os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, são sinais desse pacto da graça, ilustrado nessas duas imagens simpáticas à esquerda e solene à direita, né? Os sacramentos não devem ser vistos como atos isolados em si mesmos. Eles existem em razão do pacto que é mediado por Cristo. Devemos tomar cuidado. O automatismo com o qual às vezes nós vamos à igreja pode fazer-nos esquecer disto, que a participação do batismo é a entrada do pacto com Cristo e que a participação da ceia é a manutenção do pacto com Cristo. Então, os dois elementos, eles são sinais de um pacto. Eles não são elementos competitivos, eles se integram e eles anunciam que existe uma aliança entre o homem e seu Deus. Eles não podem ser vistos de maneira isolada. Infelizmente, existe muita banalização da ideia incorreta de que alguma pessoa por si mesma pode fazer um pacto com Deus. Isso, infelizmente, tem se pulverizado em certos meios, em certos círculos, mas isto não é bíblico. Ninguém pode fazer um pacto com Deus por uma razão muito simples. Não temos uma relação de igualdade com Deus. É Deus quem condescende fazendo pacto com a humanidade. Ou seja, os pactos existentes, eles foram pactos efetuados de maneira vertical. É Deus para conosco, de cima para baixo, e não de baixo para cima, ou seja, da nossa posição para Deus. Nós não temos autoridade para subordinar Deus a um pacto, mas Ele tem, porque Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. E Ele só fez 2 pactos, um com Adão, outro com Cristo. Então esta ideia de que um homem ou a mulher pode fazer um pacto com Deus, isso é ficção, isso não tem base alguma. Infelizmente é uma ideia muito superficial e apresenta uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico mais profundo acerca deste assunto. Fuja desse tipo de nomenclatura. Pergunta de número 163. Que partes tem um sacramento? Então vamos aqui para a resposta. As partes de um sacramento são 2. Uma, o sinal exterior sensível usado segundo a própria instituição de Cristo. A outra, uma graça interior e espiritual representada pelo sinal. Vamos observar este destaque, este segmento destacado, o sinal exterior sensível. Esta é a primeira parte de um sacramento. Por sinal externo, entende-se os elementos materiais utilizados por Jesus Cristo, utilizado nos sacramentos. Refiro-me elemento água para o batismo e elementos pão e vinho para ser o Senhor. Então, estes elementos que estão ilustrados nestas 2 imagens, a água sendo utilizada pelo ministro para o batismo desta menina, é um elemento externo, assim como o vinho e o pão são também os elementos externos. Esta é a primeira parte dos sacramentos. Eles são importantes, porque foram instituídos por Cristo. E aqui há textos bíblicos que endossam esta ideia. Eis aqui água, quem pede que seja eu aqui batizado? Esta é a expressão utilizada por Eunuco, perguntando a Filipe, porque desejava ele ser batizado. Ele faz referência à necessidade de água. Olha, a água está aí, batizem-me. Está em Atos 8,36.
Um outro texto agora embaixo. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Atos capítulo 10, verso 47, fala do apóstolo Pedro acerca de Cornélio, que havia manifestado a presença do Espírito Santo na sua vida, uma coisa inusitada num gentio, naquele momento que eles estavam vivendo na igreja, nos seus primeiros anos após a ascensão de Cristo. E após Pedro testemunhar estes sinais, ele então se expressa como podemos recusar água. Água para quê? Para batizar. Ou seja, a água é um elemento necessário para o batismo. Não se pode batizar com qualquer outro elemento. Então não se pode conceber inovações neste setor, porque isto foi instituído por Cristo. Assim também ocorre com a ceia do Senhor, porque os elementos vinho e pão foram instituídos pelo Senhor, como o texto em 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 25, ele expressa bem. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então veja o texto que apresenta que Cristo instituiu estes dois elementos, pão e vinho. Como foi o próprio Cristo que instituiu os elementos visíveis com os quais quis que sua obra redentora se identificasse, a igreja não tem autoridade para utilizar outros elementos externos em substituições ao que o Senhor escolheu. Então, alguém pode pensar, puxa, por que não, em vez de usarmos pão, não usamos uma fruta ou não usamos um outro tipo de alimento? Não se pode fazer isso, porque Cristo não instituiu qualquer alimento, mas instituiu estes alimentos para o representar. Então, os elementos externos são importantes, sim, porque estes também foram instituídos por Cristo. Então, não se pode pensar que qualquer um de nós tenha autoridade para dispensar os elementos visíveis e optar por outros. Claro que nós ouvimos coisas absurdas em vários círculos neste mundo afora, que se autodenominam evangélicos. Entretanto, não é o entendimento bíblico que apoia esse tipo de atitude de substituir os elementos. Os elementos da ceia do Senhor são pão e vinho. Os elementos do batismo é água. Ponto. Agora vamos para a segunda parte, né? A outra, uma graça interior e espiritual representada pelo sinal. Então, em cada sacramento, o Espírito Santo de Deus atua de maneira espiritual e invisível. Opera no coração dos participantes. Então, nós não podemos desprezar este tipo de ação. Então, o sacramento ele é constitutivo dessas duas esferas, a esfera interna e externa, material e invisível, ambos instituídos por Cristo. O Espírito Santo opera de maneira espiritual e invisível no sacramento do batismo e também no sacramento da ceia do Senhor. Então, isto é conteúdo bíblico, isto tem seu fundamento na fé cristã. Talvez alguém pergunte: é possível que alguém participe dos sacramentos de maneira insincera, de maneira incorreta? Olha, a participação dos elementos externos não são garantias do acompanhamento interno. O que eu quero dizer é que sim, é possível que a pessoa não esteja sendo sincera na sua conversão. É possível que a pessoa esteja em pecado e não tenha informado a igreja, se arrependido e esteja participando indevidamente da ceia do Senhor. É possível. Mas esta é uma área que cabe apenas Deus julgar, porque apenas Ele conhece os corações dos homens e das mulheres. Então, o que esse texto está dizendo? Está dizendo que
Se acaso houver algum pecado, você deve procurar as autoridades da igreja e confessar o seu pecado, arrepender-se dele, e então receber a disciplina se necessário for, e, após isso, participar da ceia do Senhor. Caso contrário, se estiver uma vida em pecado, você estará trazendo ira de Deus sobre você. Mas, entretanto, não cabe à igreja ter um sentimento policialesco, de policiamento em relação aos membros, porque cada um tem uma consciência e cada qual dará conta dela diante de Deus. Pergunta de número 164. Quantos sacramentos Cristo instituiu sob o Novo Testamento? Sob o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua igreja somente 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. A igreja entende os sacramentos a partir das instituições feitas sob o Novo Testamento, e Cristo só instituiu 2 sacramentos. O batismo, onde ele diz lá em Mateus capítulo 28, verso 19, ide e fazei discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o batismo foi instituído por Cristo. Assim como a ceia do Senhor também foi instituída pelo Senhor, quando nós lemos ali aqueles textos, principalmente 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz que eu recebi do Senhor também o que também entreguei a vós, que na noite em que foi traído. E aí ele continua dizendo o texto que fala da instituição da ceia do Senhor. Enfim, estes 2 sacramentos, eles estão sob o Novo Testamento e foram instituídos por Cristo. E são apenas estes 2 que a igreja presbiteriana preserva para si. Nenhum outro. Considerações acerca desse assunto até aqui? Os sacramentos não são atos do culto solene desconexos da aliança, sinônimo de pacto. Os sacramentos são artigos decorrentes do pacto da graça. Por isso, benefícios da mediação de Cristo. Olhar o sacramento de uma perspectiva individualista reduz sua grandeza e amplitude. Grandeza porque falam dos sacrifícios de Cristo e de seu amor, que são imensos. Amplitude porque não dizem respeito a uma pessoa só, mas a toda uma fraternidade de irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Então participe dos sacramentos. Se você é um cristão, confesso, está em paz com Deus e goza de comunhão com os teus irmãos e irmãs. Participe dos sacramentos de uma maneira consciente e comunitária em Cristo Jesus, debaixo da sua aliança. Portanto, chegamos ao final do nosso estudo e mais uma vez deixamos o nosso recado a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicação de leitura para os temas tratados. Temos disponibilizado um e-mail para o contato, está aí no meio da tela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Então, se você tem uma dúvida, comunique-se, expresse-se, não fique com dúvida. Você pode ter essa dúvida sanada. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer mais no entendimento acerca das verdades do Senhor. Amém e amém.